espiritual e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino, né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer o voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes, né? O pássaro não voa com uma asa só. Se o conseguisse fazer, ele giraria em círculos e não iria a lugar nenhum. Então, quem opera a nossa salvação, segundo esses textos combinados? Deus conosco, não Deus sem nós. A nossa regeneração não foi assim. Ele nos separou, ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo oportuno, ele veio a nós pela graça, pelo seu amor misericordioso e nos chamou. Porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não veio de obras para que ninguém se gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação. É a palavra que você tem aí em Filipenses 2,12. Desenvolvei, operai a vossa salvação. Com temor e tremor, né? Então, Deus opera em nós o querer e o realizar, é a mesma palavra usada aí. Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi o fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente. Ele assumiu esse pacto e o ratificou com seu sangue. Mas, a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu Espírito para ser, em cooperação conosco, o operador de nossa salvação. Não sem nós, nunca sem nós. Então, por exemplo, mais uma vez, Paulo escreve assim, como eu disse, vários textos podiam ser usados. Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você está ouvindo bem, irmão? Não está dizendo que o Espírito Santo vai levá-la à morte. Está dizendo que é responsabilidade sua e minha fazer morrer a nossa natureza terrena. Aí nós podíamos nos desesperar, dizer nunca. Esse inimigo é muito mais forte do que eu. Isso é verdade ou não? Sim. Muito mais forte do que nós, por natureza. Mas aí o que o Senhor nos diz então na sua palavra? Eu fiz habitar em vocês o Todo-Poderoso Espírito Santo. Então andem no Espírito e jamais satisfarão as cobiças da carne. Então, meus amados irmãos, que equilíbrio precisamos ter com essas verdades, para não nos derivarmos, nem para o legalismo e nem para a libertinagem. Extremamente importante. Então, voltando ao texto central, o livro de Hebreus diz que o Senhor pode nos salvar totalmente, porque Ele vive no seu trono, Ele está entronizado, vive lá, à destra da majestade, para interceder. Os irmãos lembram que essa figura é linda no Velho Testamento. Porque o foco de Hebreus é o sumo sacerdócio celestial, de Cristo eterno, contrastando com o sumo sacerdócio terreno, né? Todos sabem. Como que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação? Como? Com toda aquela paramenta, uma mitra de ouro gravado Santidade ao Senhor, e com as tribos no ombro e no peito. Os irmãos se lembram? Ele tinha pedras de ônix os dois ombros que ligavam a parte da frente da sua vestimenta à parte de trás. Duas pedras de ônix. E em cada pedra gravados 6 nomes das 12 tribos de Israel. E ele tinha também um peitoral. E no peitoral também havia 12 pedras. Interessante que na teologia bíblica é muito claro que ombro fala de suporte, né? É muito óbvio até. Suporte. Intercessão. E o coração fala de amor redentor. Isso significa que nosso Senhor suporta, ou Ele intercede, por todo, não pelo mundo,
não rogo pelo mundo. Ele é salvador para todo mundo, para todo aquele que o receber. A salvação do Senhor não é restrita, não é limitada. Ela é estendida a toda criatura. Mas ele é intercessor não do mundo. Ele é intercessor da igreja, daqueles que creram. E por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. Então, meus irmãos, vamos iniciar desde já, para podermos, se o Senhor permitir, esgotarmos esse encargo até o domingo. Temos muita coisa pela frente, que o Senhor nos ajude. Minha voz está péssima, já cheguei aqui na cidade doente, mas esses assuntos estão diante do Senhor. O Senhor nos ajude, nos supra para tudo que precisamos. Meu encargo, então, é falar um pouco sobre fundamentos da vida interior. Por favor, ainda antes de entrar nele, já vou entrar, deixe-me dizer uma razão a mais para compartilharmos isso dessa vez. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo tempos trágicos em termos de cristianismo. Péssimos. Não só no nosso país. Mas vamos limitar o nosso contexto para o nosso país. Nós estamos longe de experimentar o que significa, em primeiro lugar, um verdadeiro avivamento espiritual. Estamos longe. Há muito movimento, há muito barulho, não é? Mas não há verdadeiro avivamento espiritual, primeira coisa. Segundo, o chamado cristianismo, ou cristianismo professo, está se travestindo. De tal forma que inúmeros lugares de culto, inúmeros, estão sendo pintados de preto por dentro e estão com luzes de discoteca, como chamávamos antigamente, jogo de luzes. Com bandas ensurdecedoras fazendo seus cultos. Líderes de renome, chamados evangélicos de contextos tradicionais no nosso país, estão dizendo que as escrituras são insuficientes e que a Bíblia precisa ser atualizada. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. Ainda, para o outro lado, nós estamos vivendo um período desesperador em termos de mundanismo na igreja. E quando eu falo de mundanismo, eu não estou falando necessariamente de imoralidade. Eu estou falando de ocupação dos corações com as coisas dessa vida. E o nosso Senhor Jesus, em Lucas 21, no verso 36, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Com relação aos cuidados do mundo, orgias, bebedices. Aí você pode pensar, eu não estou envolvido com isso. Mas os cuidados do mundo. Como que o nosso coração está com relação a eles? Nós temos vivido para eles, para os cuidados do mundo? Aí ele vai dizer no final do verso: para que aquele dia, é o dia que nós cantamos, aquele lindo cântico, o Rei da Glória, e que nós clamamos Maranata, quando cantamos. É esse dia que o Senhor Jesus está se referindo em Lucas 21. Então ele diz: para que aquele dia, quando vier, não vos apanhe. E a ideia lá é de uma armadilha pegando um pássaro desprevenido. Para que aquele dia não vos apanhe e não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está vendo? Agora, sobre quem? Para quem o Senhor falou essas coisas? Para os seus discípulos. Para nós. Então ele está dizendo que os cuidados do mundo têm uma capacidade tal de nos envolver uma sutileza. Irmãos, nós que já vivemos mais, e aqui, sem dúvida, irmãos mais velhos que eu também já estou no quarto final da minha vida, naturalmente falando, né? Nós já ouvimos tanta coisa relacionada a isso, de tantas pessoas. Se eu não prosperar, não avançar mais, eu fico para trás. E se eu ficar para trás, então eu fecho o meu negócio, não é? Então, as indagações, as sutilezas são imensas para justificar as atitudes de devoção do nosso coração a coisas, a trabalho, às energias gastas e sermos consumidos com o que o Senhor Jesus chamou de cuidados deste mundo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo desesperador nesse sentido. Agora, se nós cremos que o nosso Senhor tem reservado algo particular, que a Bíblia chama de galardão. Você não consegue fugir dessa doutrina, senão você tem que rasgar da sua Bíblia esses versículos todos, né? Recompensa ao vencedor, o galardão,
ciente de que recebereis do próprio Senhor a recompensa. A Cristo Senhor é quem está servindo. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo. Teríamos que tirar todos esses versículos da Bíblia. Então sim, o Senhor levará o seu povo diante dele, para o que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo, e nós temos lá o nosso encontro marcado.